parte dela, maravilhosa. O Palmeiras venceu, dá pra dizer que fez a parte dele. Mas e o desempenho? Tudo bem, já? Então, boa noite, William, boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que assim, primeiro que era importante demais para o Palmeiras que a torcida entendesse isso, né? Eu acho que o que aconteceu na Copa do Brasil, de alguma maneira, é uma mensagem que para um time como o Palmeiras, que joga bem como o Palmeiras costuma jogar, o Campeonato Brasileiro é o tiro mais certo. Porque nas Copas é aquela história. Você pode jogar bem, você pode perder muitas chances, pode ter questão de arbitragem, você pode acabar caindo. Então, acho que no brasileiro você precisa colocar toda a força. O Abel fez isso, a torcida fez isso. O desempenho teve longe de ser dos melhores desempenhos do Palmeiras no ano, né? Eu acho que a vitória foi justa por quanto o Palmeiras produziu contra um Cuiabá que, evidentemente, e tinha que ser assim, tinha a prioridade absoluta de se defender ali com a linha de 5, se defendeu muito bem. No primeiro tempo, o Palmeiras teve 2 ou 3 chances boas, é verdade, mas não teve aquele volume que a gente viu, por exemplo, na partida contra o São Paulo no meio de semana passado, né? Foi um Palmeiras que, apesar de ter uma formação muito parecida, não produziu tudo aquilo que tinha produzido contra o São Paulo. Mesmo assim, conseguiu vencer, acho que de maneira justa, importante também para quebrar uma sequência de 3 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Acho que a gente... O pessoal deu uma encostadinha, né? Exato. Então, o Atlético, inclusive, começa esta segunda-feira como líder do Campeonato Brasileiro. A disputa promete ser muito intensa, né? Porque se o Palmeiras tem jogos que, teoricamente, agora América fora e Inter em casa, jogos em que ele pode até ser apontado como favorito, mas o Atlético é a mesma coisa. O próprio Flamengo, que está lá embaixo, também tem uma sequência de jogos muito positivos, teoricamente. Então, era importante demais para o Palmeiras vencer. Acho que venceu de maneira justa, mas longe de ser brilhante. Hoje é essa história, Zupac. Então, assim, importante hoje, 3 pontos, aquela velha história. Importante os 3 pontos, independentemente do desempenho. O desempenho não vai dizer muito sobre o Palmeiras ali na frente. O que diz respeito ao Palmeiras ali na frente era fazer os 3 pontos. Hoje era muito importante, William. Uma ótima noite a você, os companheiros, seu fã de esportes. O Palmeiras ele vinha de uma sequência de oscilação em termos de resultados dentro do campeonato, e não estou nem falando de Copa do Brasil, mas do próprio brasileiro, mas em jogos em que ele teve até uma atuação melhor do que hoje. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras perde em casa, mas ele joga, na minha visão, melhor do que jogou hoje. Um volume de finalizações incrível, acho que foram mais de 30 contra o Furacão. Contra o Fortaleza foi um desempenho já mais abaixo do esperado, então a oscilação dentro de campo tem sido vista. E numa rodada em que, por um lado, o Atlético havia ultrapassado, isso era alarmante, mas por outro lado, dos 7 primeiros colocados, né, do 2º ao 7º, porque o Palmeiras só jogou hoje, só Atlético e Flamengo venceram. Corinthians não venceu, Fluminense não venceu, São Paulo não venceu, Atlético Paranaense, Inter, todos eles empataram entre si, o Corinthians perdeu. A vitória representaria não só retomar a liderança, mas abrir um pouco mais em relação aos outros, teoricamente, os pseudo-perseguidores. E no campeonato de pontos corridos, de 38 rodadas, você não vai jogar bem todos os jogos, né? O importante é você conseguir vencer quando você não joga tão bem assim. E o não jogar tão bem assim, hoje, nem representa uma atuação como um todo ruim. É que a gente espera do Palmeiras algo que o Palmeiras já mostrou, né? E hoje, no primeiro tempo, o Palmeiras teve muita dificuldade para furar o bloqueio do Cuiabá, dependeu exclusivamente das jogadas do Dudu pela esquerda, das combinações com o Piquerez. Cuiabá fechou muito bem as linhas e chamou a atenção que o gol sai justamente de uma recuperação de bola, né? No segundo tempo. Estava difícil para o Palmeiras construir através da posse, da busca pelo espaço. O Palmeiras encontrou uma outra maneira. O Mike recupera a bola, o Mike faz uma enfiada espetacular para o Verón, 1-0, e era muito improvável que o Cuiabá, dentro do Allianz Parque contra esse Palmeiras, virasse o jogo. Então, uma atuação normal do Palmeiras. Segura, dá para dizer? Segura. E até acho que o Palmeiras tentou cozinhar o jogo cedo demais, né? Tava 1-0 só, o Abel começou a tirar os caras com 20 minutos para dar uma descansada, no Veiga, no Dudu, em outros jogadores, o Gabriel Menino, enfim. Pelo placar, correria ali algum certo risco, mas não foi tão ameaçado. Então, foi uma vitória segura, de um futebol normal, ok, do Palmeiras. E nesse instante, especialmente pela semana que o Palmeiras teve, era muito importante terminar a rodada em primeiro. Então, nesse sentido, a missão cumprida. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Abel Ferreira aí, ao vivo, o treinador do Palmeiras, daqui a pouco em coletiva. O Vitor Birner, ele esboçou na redação, já alguns programas, uma certa preocupação com o momento do Palmeiras. Né? Momento, desempenho, não só os resultados, hoje teve vitória, mas o desempenho do Palmeiras. Está te preocupando em termos assim de briga na tabela, pelo título? O Flamengo parece que vai chegar, o Atlético Mineiro já chegou. Te preocupa o desempenho ou não?
Bom, em primeiro lugar, boa noite a você, Buenas. ao William, ao Zupac, ao Jean, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Então, o Palmeiras... o jogo de hoje, primeiro. Vamos lá. Primeiro jogo de hoje. O Palmeiras finalizou muito mais, foi melhor que o Cuiabá, não discuto o resultado. Vou muito na linha do que o Zupac falou. Não jogou mal. Não jogou como o Palmeiras joga. Dá para jogar como o Palmeiras atuou contra o Chelsea a temporada inteira? Não dá. Todo time oscila. Mas o Palmeiras tem feito alguns jogos que não são jogos ruins, não são jogos assim que você pode falar, não, foi mal, o time não está jogando nada. Ao contrário disso, o time é competitivo, o time é forte, o time briga pelos resultados, mas ele está abaixo do que ele pode render. Aí eu fico com algumas dúvidas. Primeira, baseada em entrevistas do Abel, lá atrás, falando que o time ia oscilar, que ele não sabia quando isso ia chegar, se é a parte física ou não. Então, eu não sei se é a parte física ou não. O que eu acho é que o futebol que o Palmeiras tem mostrado, ele não é suficiente para o time ter certeza que sustenta a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Sendo que o Atlético tem oscilado também, o Fluminense, para mim, tem jogado melhor. O Fluminense, para mim, tem sido o melhor... O Fluminense e... O Flamengo, em 2 partidas, foram as melhores coisas que eu vi. 2 partidas, tá? Não é nem a do final de semana. Do final de semana também mereceu ganhar, sem problema nenhum, só que não foi lá o jogo grande com o Flamengo lotado de reservas. Foi pro gasto também. Pro necessário. O necessário. A gente fez o link aqui, inclusive, depois, sábado, no pós-jogo, e a gente entendeu, elogiou que o Flamengo tinha que ganhar, que o Dorival tem que rodar jogadores, perfeito. Mas eu tenho dúvida se o Palmeiras tem um problema físico, se tem esse problema, quanto isso vai durar, para o Palmeiras jogar o futebol de campeão. De campeão. A boa notícia para o Palmeiras é que os outros times não têm jogado. O problema é a recuperação do Flamengo para o Palmeiras, né? Porque o Flamengo, mesmo abaixo, tem agora uma sequência de jogos menos difíceis, né? Não tem jogo tão fácil no Campeonato Brasileiro. Se ele consegue pontuar nesses jogos, ele vai colar na parte de cima da tabela, e o Palmeiras precisa vencer os jogos para manter uma diferença, porque é muito desconfortável. Vamos supor que o Palmeiras caminhe na Libertadores. O Palmeiras vai priorizar em algum momento a Libertadores se for necessário. O Flamengo também é um time que pode priorizar a Libertadores, mas o Flamengo tem mais elenco para lidar com as 2 competições. Então, eu acho que o Palmeiras... hoje tem 3, né? Oi? O Flamengo hoje tem 3 competições. É que eu acho que a Copa do Brasil, o Zupac, para mim, vai ficar ali em terceiro plano se tiver que poupar. Então, eu acho que o Flamengo tem mais elenco para lidar com 2 torneios. E por isso... Eu acho que o Flamengo talvez poupe mais no Brasileiro do que na Copa do Brasil, cara. Mas tudo bem. Pela distância em pontos. É o que tem feito atualmente. Vamos supor que sai Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, Fla-Flu, né? Para citar os 3 mais pesados como força do time adversário. Eu não tenho essa convicção, não. Tá bom. Aliás, boa noite, gente. Boa noite. Desculpa. Boa intervenção, começou bem. Mas já não, e mais do que oportuna, né? Porque eu acho, mas certeza não tenho. Então, eu acho que o Palmeiras precisa aproveitar o momento. E se por acaso essa oscilação for uma questão física, porque essa é um pouco mais difícil de você recuperar, se for um momento técnico, essa volta a qualquer hora, eu acho que o Palmeiras precisa ir pontuando, ganhando como hoje, jogando melhor que os adversários mais fracos, sem ser a melhor versão possível do Palmeiras. Mas eu acho que vale ficar de olho para a gente entender por que do Palmeiras não conseguir mostrar o seu melhor futebol constantemente, como a gente viu por meses nessa temporada. Se é só a parte física ou se é o momento da equipe. Por exemplo, só falando um exemplo, o Dudu, por exemplo, está abaixo e já não é de hoje. E o Rony fazendo falta também. Muita falta. O Bertozzi, boa noite de novo. Boa noite de novo. É físico? É técnico? Faz parte do jogo? Eu estou pensando aqui nos outros clubes. A gente citou aqui o Atlético Mineiro, que abriu a segunda-feira aí na liderança. As críticas ao Turco Mohamed são gigantescas, né? Ainda mais depois da eliminação. Então, a forma como atuou, ou como não atuou contra o Flamengo, né? É um time que também não entregou aquilo que se espera. O Flamengo começa a dar, desde o jogo contra o Tolima, começa a dar uma certa, né? Com o Dorival, né? Uma certa brecha, ele parece que a coisa vai andar. Mas até então também oscilou muito. Quer dizer, eu não estou vendo ninguém também que a gente fala, esse aqui, se o Palmeiras não acordar, vai atropelar e tudo. Eu ainda vejo muito equilíbrio, mesmo já no final do primeiro turno. Ô William, o Atlético raramente joga bem e está 7 jogos sem perder no campeonato. Pois é. Desde o 5-3 do Fluminense do Maracanã. E o Corinthians, que a gente fala que é um time que dificuldade para montar a equipe e está lá na parte de cima. Aliás, são 5 pontos do primeiro ao sexto
E o primeiro que vem depois é o Flamengo, que está a 9 pontos, mas é o Flamengo. Você não vai descartar o Flamengo Claro. da briga. Ou o São Paulo está a 9 pontos também, enfim, o São Paulo pode sofrer um pouquinho mais com a conciliação de competições, mas enfim, é muito cedo para tirar qualquer prognóstico. Hoje, pontualmente, eu não tenho dúvida que é físico. Acho que depois de uma semana de Copa e de jogos tão desgastantes do aspecto físico, você tem duas opções aqui. Ou você vai sacrificar nos nomes, que é mudar os jogadores, ou você vai sacrificar no físico, que é você ter o melhor time possível, mas o time não vai andar do mesmo nível. Hoje, o que faltou ao Palmeiras para furar a defesa do Cuiabá? Mais intensidade na pressão, mais velocidade na troca de passes, mais drible, mais capacidade de quebrar a linha com essa qualidade individual. Por quê? O time, na minha visão, não estava 100% na condição de apresentar o seu melhor jogo. Então, não sei se na análise macro, numa fase mais ampla, a gente pode falar que é só físico. Hoje, para mim, claramente, o Palmeiras não estava em 100% das suas condições para jogar o que jogou contra o São Paulo. E, assim, público lá, público empurrando, incentivando. A maneira que aconteceu contra o São Paulo, né? A atuação do time, a questão da arbitragem, tudo isso. O Palmeiras teve uma eliminação sem crise para ele. Né? O torcedor está apontando o dedo para várias outras coisas que não são o trabalho do técnico, o empenho dos jogadores. A gente né? tem um jogador que perdeu 2 pênaltis, os pênaltis super apoiado, perdidos. que é bem justo, inclusive. Queria até pegar o gancho do que o